Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que tu cuidas de mim. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Que coisa boa. Como você viu, hoje somos eu e o Cleuber e eu. Samuel não veio, então o padre está cantando. E claro, a gente está sempre aqui quando precisa, né, Cleuber? Mas é muito bom ter um amigo cantando também, que ajuda o padre a pensar mais no conteúdo do programa, né? Mas que bom, Deus abençoe você. Já falo com você novamente, filho. Deus abençoe você que nos acompanha em casa. Deus abençoe os nossos cinegrafistas, a nossa equipe maravilhosa, a nossa produtora, diretora, todo mundo que faz esse programa acontecer. Hoje estamos eu e o Cleuber cantando aqui que a nossa vitória vai chegar no nome de Jesus. Obrigado, viu, Cleuber? Nada, padre. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Deu uma esfriadinha, né? Meu Deus do céu, agora tirar a roupa do armário. Você sabe que esses dias eu vim fazer um Pra Ser Feliz aqui, tava bem frio e eu vim sem blusa, né? Sim. Aí eu fiquei com trauma, falei, agora eu vou vir com uma blusa caráter, uma blusa grande. O jeito de armário não, é guarda-roupa, porque em Minas que fala armário, né? Não, mas pode ser armário também, armário, guarda-roupa. Agora, se a pessoa falar penteadeira, aí você já tem uma noção da idade da pessoa, não então, é menos que 40. Minha mãe tinha penteadeira. Mas minha mãe também, minha mãe tem até hoje, na verdade. Não, eu digo que não se usa mais, né? Sim. É que nem a pessoa quando fala assim, vamos bater um retrato, pode saber que é mais de 45. Ah, eu falo, bater retrato. Bater retrato? Falo. Uau, a gurizada não fala, né? Os jovens só falam foto, vamos fazer uma selfie, né? Bater um retrato. Talvez seja coisa de Minas também, Sim, o padre não esteja verdade. atento. Cleuber, o tema do programa de hoje é a importância de saber servir. Né? Servir com alegria, servir com amor. E você sabe que cada pessoa tem uma linguagem do amor, né? Tem pessoas que amam falando, tem pessoas que amam fazendo, né? Servindo. Você conhece pessoas assim que amam mais com a linguagem do serviço? Não fala tanto, não é tão afeto, Sim. mas que faz, que acontece, que mostra que ama fazendo. Você conhece? Conheço e muitas das vezes a gente acaba caindo no erro achando que a pessoa não ama fazer aquilo, né? Sim, sim. Mas na verdade é o jeito da pessoa que é É assim, uma outra linguagem, né? Isso, é uma outra forma de se expressar, né? Sim, sim. E é amor, né? Gente, no meu ponto de vista, não existe gesto maior de amor do que servir, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa fala, eu te amo, mas chega lá, por exemplo, o esposo fala, eu te amo, mas não cuida da esposa, não dá atenção, não conversa. É uma palavra vazia, né? Um exemplo, a mesma forma que um melancólico fala é diferente de um sanguíneo. Sim, é o sanguíneo é mais extrovertido, né? Isso. E a mesma coisa, assim, no final é o mesmo amor. Sim, sem dúvida. Muito bom, nós vamos falar sobre isso hoje. Obrigado, viu, querido? Nada. Tamo junto. Só em ti, vamos cantar isso mais uma vez? Só em ti eu vencerei. Canta isso, compadre. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei.
alcançarei. A minha vitória vai chegar. Cante. Eu vou crer, a minha esperança está em ti. Vou vencer, meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir, nenhum mal irá nos atingir. Ah, coisa boa, é bom proclamar isso. E como disse, o padre já anunciou o tema. Eu já adianto que eu vou usar várias passagens bíblicas, tá? Que vão nos ajudar a refletir bastante sobre esse tema maravilhoso, que é o tema do serviço. Você sabe, Cleber, eu estava falando com você e estava pensando, o próprio Jesus, obviamente, usou Bíblia, os seus marca-páginas aqui, é sempre uma batalha. O próprio Jesus usou a linguagem do serviço, né? A gente vai falar sobre isso. Lavando os pés, né? Ele disse aos discípulos: se eu, vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, assim vocês devem proceder também um com o outro. Bonito, né? Sim. Jesus não é um mestre teórico, não é alguém que ensina só com palavras, mas também com atitudes, né? Então vamos lá. Primeira passagem bíblica. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Salmo 100, versículo 2, ou em algumas traduções, 101. João 12, 16. Jesus dizendo, óbvio: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só, vou repetir. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se você servir Jesus, o Pai te honrará. E se você quer servir Jesus, siga-o, e Ele vai te fazer estar onde Ele mesmo deveria estar, né? Olha, gente, o serviço, olha, outra citação, Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, Jesus, mas para servir, né? Diferente dos outros reis que vinham, dos imperadores, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O serviço é uma linguagem universal de amor. E o servir, nos torna mais humildes. O servir nos torna menos egoístas, sabe? O serviço nada mais é do que colocar o amor em movimento. Quando você serve, você coloca o amor em movimento. Por exemplo, você tem uma esposa que trabalha até mais tarde que você. E você chega às 6, ela chega às 9, com fome, cansada. Se você faz o jantar, deixa quentinho para ela quando ela chega, ou vice-versa, a esposa fazer para o marido. E se você já lava a louça, se você já adianta as coisas com o filho, ela vai se sentir muito amada. Mais do que se você falasse: ai meu amor, você fez uma falta e chegou lá aquela louça, né, cheia de panelas baratas andando. Não é? Então o amor é uma linguagem muito forte o serviço é uma linguagem muito forte de amor, né? E muitas vezes a gente não entende que o amor é um sacrifício, e o servir muitas vezes vai ser um sacrifício. Por quê? Porque você tem que sair da sua zona de conforto, né? Você tem que ir ao outro, o que não é fácil. Não é fácil. Olha, o servir, gente, a gente servir o outro na família, na comunidade, no trabalho, é oferecer a Deus, né, o nosso tempo, os nossos dons, nossa paciência. Muitas vezes a gente só quer amar quando é fácil, né? Quando somos reconhecidos, mas temos que servir amando também quando é difícil, amando as pessoas que não nos retribuem, amando as pessoas que não nos entendem, né? Servir, é fácil você servir, você fazer um gesto agradável, né, para com uma pessoa que te quer bem e que te dá algum retorno, mas é difícil você amar uma pessoa intragável, né, difícil de lidar, mas é nesse serviço que a gente vai viver aquilo que está em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, né, não para as pessoas. Você está amando Cristo naquela pessoa difícil.
Você está servindo Cristo naquela pessoa custosa, né, mais exigente de lidar. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Servir o outro, sabendo que Cristo está no outro. Eu sirvo aquele idoso, eu sirvo aquela criança, você cuidando do seu filho, né? Que dá trabalho, eu sei. Servir aquele padre, servir aquele patrão, mas vendo Cristo, né? Servir de coração, servir com alegria. Mas, como disse aqui 1 Pedro 4, servir uns aos outros, cada um, colocando à disposição o dom que recebeu, como administradores da graça de Deus. Qual dom você recebeu? Olha, eu recebi o dom de pregar, eu recebi o dom de explicar as coisas. O meu sacerdócio é um dom que é imerecido, que me ultrapassa, né? O meu cantar, o tocar do Cleuber é um dom. Nós estamos aqui partilhando. Os cinegrafistas estão aqui servindo, claro, trabalhando, mas servindo com as suas câmeras, a produtora servindo na produção. Nós temos que servir colocando à disposição os dons que Deus nos deu, porque os dons que Deus nos deu não são para nós, são para os outros. Deus nos deu os dons que nos deu para a edificação da igreja, para a edificação dos outros. Então, se você é uma pessoa que tem uma aptidão que os outros não têm, sirva colocando essa aptidão à disposição, não é? Partilhando os seus dons, servindo a partir do que você é. Por exemplo, tem pessoas que não têm o dom de pregar, de cantar, mas podem ir lá fazer o almoço no retiro da igreja, podem limpar o banheiro, podem ficar na acolhida, podem trabalhar na pastoral do dízimo, podem dirigir para o padre no retiro, né, para os coordenadores. Todos temos que colocar à disposição de Deus o dom que recebemos. E olha, é preciso entender que servindo os outros, nós estamos servindo a Cristo, porque Cristo está presente no irmão. Sobretudo, Cristo está presente nos mais difíceis, sabe? E a gente tem que lembrar que o amor que nos cura não é o que a gente recebe, mas é o que a gente dá, é o que a gente oferece, né? Padre, eu preciso ser amado, mas o amor que vai te curar, muitas vezes, vai ser o amor que você vai oferecer, não o que você vai receber. Então, sirva. Mais uma vez eu digo, nas pequenas coisas. Às vezes os casamentos acabam nas pequenas coisas. Um dos lados é preguiçoso, não faz comida, não lava a louça, não ajuda. Chega uma hora que o outro não se sente amado. Mas eu só não fiz um trabalho. Não, você não expressou o amor. Aí vai ficando pesado e o outro vai se sentindo desgostoso, né? Sabe? É preciso colocar amor no que a gente faz. E saber que amando, a gente está servindo. Você sabe que na primeira epístola de São João está escrito: não amemos somente com palavras, mas em atos e em verdade. Primeira epístola de São João, no capítulo 3. Não amemos somente em palavras, mas com atos, na prática. Talvez a tua esposa está cansada, o teu esposo está cansado de você falar que ama, mas você não faz a sua cama, você não compra pão de manhã, você não lava a louça, você não ajuda, sabe? Você, filho, explorando o seu pai, sua mãe, eu fico admirado. Olha, filhos às vezes de 40, 50 anos morando com o pai e com a mãe, tratando o pai e a mãe como empregado. Sirva, ajude. O serviço é a linguagem universal. Você pode não gostar de uma pessoa, mas se você vê aquela pessoa servindo desinteressadamente, ou se ela te serve, seu coração se abre. Porque servir é uma linguagem de amor que todo mundo entende, né? Cristo serviu. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E Ele quer que nós procedamos de igual modo, né? Olha, mas como o tema de hoje é servir com alegria, né? Então eu digo, servir sem alegria é um peso, mas servir com alegria é uma oração viva. Servir com alegria agrada a Deus. Sabe, você vê Santa Teresa de Calcutá, né? Que falava muito sobre o serviço, e mais do que falar, ela serviu tantos pobres, né? Ela dizia, não importa o quanto fazemos, mas o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. Amor que gera alegria. Então é preciso servir nas pequenas coisas colocando muito amor, porque esse amor vai redundar em alegria, né? Vai gerar alegria. Servir com alegria, gente,
é viver o Evangelho em plenitude. É colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque o serviço ele vem combater uma das realidades mais contrárias ao amor que existem, que é o egoísmo. Por que muita gente não ama? Não ama por causa do egoísmo. Não ama porque só pensa em si. A pessoa elegeu uma única prioridade para a sua vida. Qual? Ela mesma. Agora o serviço faz você esquecer de si, né? E o serviço feito com alegria, ele é uma evangelização sem palavras, né? É muito forte. Quer ver um exemplo de quem mais amou servindo, de quem mais serviu com alegria? A Virgem Santíssima, a Virgem Maria. Quando o anjo se aproximou e disse, olha, você foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Gente, era uma missão difícil. A gente que vive hoje no século 21 não tem noção o que era para uma mulher hebreia da época de Maria não ter filhos. As mulheres eram geradas para ter filhos, muitos filhos, e o filho era a glória do pai e da mãe. Naquela sociedade, ter muitos filhos era sinal de muitas bênçãos. E Maria abriu mão ao dizer sim ao anjo da capacidade de gerar outros filhos, sobretudo naturalmente, porque ela seria mãe do Salvador, ficaria grávida pela ação do Espírito Santo, não teria outros filhos. Se privou também da alegria, da intimidade entre o casal, né, afetivo, sexual. Mas ela simplesmente, com alegria, falou, se Deus precisa de mim fazendo isso, eis-me aqui. Eis a escrava do Senhor. E a gente vê também Maria se colocando inteiramente à disposição de Deus. Ela não hesitou, ela foi às pressas servir a sua prima Isabel em Belém. Saiu lá de Nazaré, do norte de Israel, e veio, segundo a tradição, pela Via Maris, né, que é uma via bem encostada no mar Mediterrâneo, assim, passando por Haifa ali, descendo, né? Foi a pé, ou naquela época, muito possivelmente a pé, porque nem todo mundo tinha criação, só quem tinha muito dinheiro, né? Foi correndo servir a sua prima Isabel. E quando Isabel viu Maria, ela exultou no Espírito Santo. João Batista exultou de alegria, porque ela estava grávida do rei, maior rei do universo, Jesus Cristo. Mas veja bem, ela não chegou se impondo, eu estou grávida do rei de Israel, do filho de Deus. Não, humildemente ela chegou para servir a sua prima. E como ela chegou nessa humildade, o próprio Espírito Santo revelou, né, a Isabel como quem estava dentro de Maria, né, no ventre de Maria. Então, olha só, a gente tem que entender que o serviço também, ele é uma bênção. Por quê? Porque quando a gente serve a Deus, a gente serve com amor, com alegria, nós estamos acumulando também sobre nós, né, aquilo que algumas traduções da Bíblia chamam de o galardão, né? O que é o galardão? A recompensa. Servir a Deus com alegria, fielmente, inevitavelmente trará recompensas sobre nós. Inevitavelmente, se nós formos fiéis até o fim, nos dará a vida eterna, né? Também nos fará receber bênçãos de Deus. Quem serve com alegria recebe muitas bênçãos da parte de Deus. Quem se doa com alegria, né? Mas para servir, para se doar, é preciso ter uma coisa no coração, muito definidamente falando, e essa virtude precisa acontecer no coração. Para servir com alegria, precisamos ter generosidade. Quem não é generoso, não serve com alegria. Quem não é generoso, quem é calculista, só faz uma coisa para receber algo em troca. Só dá algo para receber e só recebe, né? Tem gente que, além de não ter generosidade de dar, só quer receber, né? Mas o serviço é a linguagem da generosidade, e o maior generoso que existe é Deus. O que Deus ganhou ao criar eu e você? Nada. Santo Tomás de Aquino ensina na Suma Teológica que a criação é um ato de total entrega e generosidade do amor de Deus, porque Ele não ganhou nada ao criar eu e você. Ele criou por amor, nos deu o livre-arbítrio, e ainda com o risco de ser rejeitado por nós, o que muitas vezes acontece, né? Quando o ser humano rejeita Deus no ateísmo, em tantas outras formas. Mas Deus se entregou generosamente, servindo a criatura, criando-nos, dando-nos a existência e depois se tornando um de nós em Jesus, né?
Quanta generosidade de Jesus de servir-nos também morrendo na cruz em nosso lugar. Foi um ato de serviço a Deus, né? A mim, a você. Ele morreu por mim e por você. E olha, falando da recompensa ainda, Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, que você demonstrou para com o nome dele. Pois servistes e ainda servis aos santos, ou seja, a igreja. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que você mostrou por nome dele, servindo a igreja. Os santos quer dizer a igreja, os primeiros cristãos. Então Deus não é injusto para deixar de te recompensar pelo seu serviço. E todos nós temos uma vocação ao serviço. Talvez hoje você cuide de um idoso, de uma idosa. Talvez hoje você cuide de uma criança. E depois que eu me tornei tio agora mais velho, né, mais novo, acho que eu não percebia tanto. Agora mais maduro, mais velho, eu vejo o quanto que é difícil, né, você criar uma criança. É um serviço total. O pai não tem retorno nenhum por anos. A mãe não tem retorno nenhum. É só dar, é só servir a Deus naquela criança. Então talvez hoje você está servindo a Deus no seu filho. Talvez hoje você está servindo a Deus na igreja, servindo. Você nem gosta tanto do padre, você nem gosta tanto do pastor, mas você não está fazendo por eles. Você está fazendo por Deus. E isso alegra demais o coração de Deus. Quando a gente serve por Ele, quando a gente serve por alegria. E olha, para servir, a gente precisa aprender a aceitar o que Deus nos pedir, porque tem gente que é assim, ó, eu só vou na igreja servir se for para cantar. Eu só vou lá na festa da paróquia se for para eu cantar o bingo, né? Sei lá, para eu estar numa posição de destaque. Não, sirva onde precisar. Sirva onde Deus quiser que você sirva. Onde precisar, sabe? Dê o seu sim, né? E você sabe que Deus é maravilhoso e a fisiologia, muitas vezes, ela corrobora aquilo que são os mandamentos da igreja e da Bíblia, né? Você sabe, Cleuber, esses dias saiu uma pesquisa que eu achei muito interessante. Foi o departamento de psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eles foram pesquisando e colocando eletrodos na cabeça das pessoas e percebendo o seguinte, que quando uma pessoa tem um gesto de generosidade, de altruísmo, de serviço, automaticamente o cérebro dela libera hormônios responsáveis pelo bem-estar, tal como a ocitocina e outros hormônios lá que eu não me recordo o nome técnico de todos, responsáveis pelo bem-estar. Ou seja, você fazer o bem para alguém e servir alguém te faz mais feliz, cientificamente falando, quimicamente falando. Eu não estou falando só assim, porque Deus vai te abençoar. Não, Deus já colocou um mecanismo dentro de nós. Interessante, né? Ou seja, toda vez, presta atenção, se você ajuda alguém, você sente uma alegria, não sente? Você consegue ajudar alguém, sei lá, é uma alegria misturada com um santo orgulho de você mesmo, né? E contagia, né? Contagia, justamente. Bonito isso que você falou. A generosidade vai contagiando, né? O serviço vai contagiando. Então, existe uma recompensa natural. Talvez você não está tão feliz hoje porque você está tão envolvida nos seus próprios problemas, né? Envolvida na sua própria vida. Eu sei que não é fácil, criança, conta para pagar, mas sempre tem um espacinho para o serviço. Vai servir, ajudar a distribuir aquela sopa para os pobres, sabe? Servir lá na igreja, servir o templo. Tem mulheres, por exemplo, que nas paróquias se oferecem, senhoras, né? Para cuidar do jardim da paróquia, para lavar os objetos litúrgicos, né? As casulas, as túnicas do padre. Cada um tem um dom. E a partir do dom que Deus te deu, existe uma dinâmica, um caminho de serviço, sabe? Então sirva. Coloque à disposição o dom que Deus te deu. Seja generoso. Talvez é disso que você precisa, sabe? Para experimentar mais felicidade na sua vida. Tá certo? É isso. Olha, nós vamos para um breve intervalo. No segundo bloco eu estarei aqui para responder suas mensagens via WhatsApp, via Instagram, Facebook, Twitter. Se não está aparecendo na sua tela, já vai aparecer, tá? E eu quero que você manda sua mensagem para nós e também faz uma foto aí do programa, posta no story do seu Instagram, marca a gente, tá? Deus abençoe, já estamos de volta. O segundo bloco é totalmente de direção espiritual para você. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro, minha esperança está em ti.
tempestade, estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que tu cuidas de mim. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei.